Um dia especial, um dia que ficará para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Felipe Coutinho, cria das categorias de base, foi apresentado nesta tarde de quinta-feira na sede náutica do Vasco da Gama. Ele em um retorno, ao lado de Pedrinho, hoje presidente que também fez história vestindo esta Cruz de Malta. O Vasco voltando às origens. Aquilo que o Pedrinho tanto colocou à tona durante as entrevistas que sempre vinha dando nestes últimos meses, neste período recente, onde ele aborda a importância do Vasco estar no Vasco da Gama. E hoje a chegada de Coutinho ao Vasco, o retorno do Cria ao Vasco da Gama, evidencia mais do que nunca exatamente isso. Coutinho é o Vasco, Pedrinho é o Vasco, Felipe, hoje diretor técnico, é o Vasco. Souza e Alex Teixeira, que em breve também serão anunciados, são o Vasco. É o Vasco voltando para o Vasco. E o Vasco é gigante, torcedor. Quando der liga, vai ser difícil de parar. E é claro, a gente vai falar aqui tudo que rolou nessa quinta-feira na sede náutica do Vasco da Gama. Vamos trazer aqui as palavras de Felipe Coutinho nessa entrevista coletiva que, é claro, arrepiou, emocionou e empolgou a toda a torcida cruz-maltina. E vamos também trazer aqui algumas aspas do presidente Pedrinho, que logo após o término da entrevista coletiva deu aí algumas entrevistas, falou à imprensa sobre o contrato com o Coutinho, sobre a virada de chave do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro, sobre também a saída de Álvaro Pacheco, falou sobre a cláusula contratual no contrato, né, de Coutinho envolvendo aí o Flamengo, uma multa de 100 milhões de reais caso o Flamengo queira tirar o Coutinho do Vasco. Tudo isso o nosso presidente falou e a gente, é claro, irá trazer aqui a vocês. Então, vascaíno, como vocês já puderam perceber aí através da introdução, será um boa noite gigante, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que você não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito aí com a sua presença, muito com o seu apoio. Tem muitas pessoas que nos seguem, que nos assistem, melhor dizendo, e ainda não nos seguem, então conto muito com você. Já se inscreva aí para ajudar o nosso crescimento e também deixe o seu like aqui neste vídeo, né? Um vídeo tão importante, um vídeo tão legal, de você aí do outro lado assistir também. A sua ajuda através do like irá fazer com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? Eu quero, é claro, falar um pouquinho, antes de a gente trazer aqui em vídeo a vocês, tanto Felipe Coutinho quanto Pedrinho, sobre o que rolou nessa tarde de quinta-feira, através dos olhares de quem estava na sede náutica da Lagoa. Uma entrevista coletiva muito emocionante, de fato, já já a gente vai trazer aqui as imagens a vocês de tudo que rolou, mas foi uma entrevista coletiva que mostrou um lado do Felipe Coutinho que, de fato, a gente não conhece. E principalmente eu, em determinado momento comentando e conversando com alguns colegas dentro da sede náutica da Lagoa, eu até falei, né, sobre essa situação. O Coutinho, para mim, cara, é um ídolo de fato. Eu não digo que o Coutinho é um ídolo do Vasco da Gama, até porque não construiu nada no Vasco ainda. O que o Coutinho tem no Vasco da Gama, o que o Coutinho conquistou para o Vasco, nada. Então, se tratando de Vasco, o Coutinho não é um ídolo. Mas é um ídolo pessoal de muitas pessoas exatamente por ser um cria do Vasco da Gama. Isso é, de fato, muito engraçado. E é um ídolo pessoal para mim. Eu até comentei, né, nesse papo que eu trouxe aqui a vocês agora, que o Coutinho, quando ele estreia profissionalmente no Vasco da Gama, eu tinha exatamente 9 anos de idade. Um dos primeiros momentos, uma das primeiras imagens que eu tenho de Vasco foi com o Felipe Coutinho. Na estreia, que o Coutinho faz 2 gols com a camisa do Vasco da Gama naquela goleada pelo placar de 6-0 sobre o Botafogo. Eu lembro exatamente o que aconteceu naquele dia, com exatamente 9 anos de idade, o que não é normal. Você não lembra muito dos momentos que tem quando criança. Lembra apenas daqueles momentos que marcam a sua vida. E o momento
dessa goleada do Vasco pelo placar de 6-0 sobre o Botafogo marcou tanto a minha vida que é algo que está vivo na minha memória. Eu lembro onde foi, com quem foi, na época com meu tio-avô, que é também um baita de um vascaíno. A gente acompanhando, não acreditando, os 3 gols do Dodô, aquela surpresa de, salvo engano, a primeira goleada que eu vivenciava do Vasco da Gama. Então o rosto do Coutinho, ele cresceu muito na minha memória. E por isso que eu digo que o Coutinho é alguém vou falar que é alguém idolatrado por mim, mas é um ídolo para mim no bom sentido da palavra. É alguém que marcou a minha infância e estampou mais do que nunca a Cruz de Malta no meu peito. Se eu sou Vasco da Gama, passa por aquilo que Felipe Coutinho fez. Então hoje, estar presente na sede náutica, eu não consegui fazer uma pergunta ao Coutinho, mas eu fiz questão de estar lá para vivenciar esse momento e tentar passar um pouquinho para vocês, que a gente acaba ficando mais perto, né, cobrindo bastidores, do que foi esse dia tão importante. E mais do que nunca eu bato na mesa e digo, o Coutinho é muito Vasco da Gama. Através das palavras, das atitudes, da emoção do Coutinho, a gente vê como ele tá afim. O Coutinho deu uma entrevista coletiva, até não tão longa assim, uma entrevista coletiva aí de 30, 40 minutos, respondendo a todos com muito carinho, muita alegria. A cada palavra ele realmente mostrava isso. Porém, o que me chamou a atenção, eu faço questão de pontuar aqui, ressaltar a vocês neste Boa Noite Gigante, neste vídeo, foi quando a entrevista coletiva acaba e o Felipe Coutinho ele desce à sede náutica para ter um contato com os torcedores vascaínos que estavam presentes ali na sede. Felipe Coutinho, torcedor, era como se fosse... Ele tinha um cercado, né? Um cercado com 3 lados. E o Coutinho ele faz questão de rodar todo o cercado para falar com cada torcedor. Deviam ter ali algo em torno de 100 torcedores. Ele fala com todos os torcedores. Ele tira foto com todos os torcedores. Ele autografa a camisa de todos os torcedores. E o que mais me surpreendeu foi que ele gira todo o cercado, falando com cada torcedor vascaíno. E quando ele acaba essa volta, um grupo de torcedores que chegaram depois dele já ter ido no lado inicial, pede o retorno dele e ele volta. E fala novamente com todo mundo. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, é um ídolo nacional. É um cara de Bayern, de Barcelona, de Liverpool, de Inter de Milão. É um jogador diferente pra caramba, de Copa do Mundo. O Coutinho e o Neymar, eles estão muito perto com relação à prateleira midiática de futebol, de bola. E é um jogador que poderia... Pedrinho, eu não vou chegar lá embaixo não, eu não vou falar com a torcida, eu vou acabar a entrevista aqui e vou embora. Mas não foi assim. Volto a repetir, o Coutinho, ele sai ali daquele local, fala com todo mundo, abraça todo mundo, assina a camisa de todo mundo, tira foto com todo mundo. É um carinho, é uma educação, é um cuidado de Vasco para Vasco. É um representante do torcedor vascaíno. Então, assim, tudo hoje foi muito legal. Desde o Pedrinho abrindo a entrevista coletiva com a música, né? O Coutinho voltou, querendo demais. Desde o Casaca, que foi puxado logo após o término da entrevista coletiva. Tudo hoje foi muito com a cara do Vasco da Gama. E realmente tudo hoje foi muito importante para que, diante desse bom momento que o Vasco vem vivendo dentro das 4 linhas, também essa chegada do Coutinho aumente ainda mais, intensifique ainda mais o que o Vascaíno vem passando. Essa lua de mel que a gente tanto comenta com vocês, que hoje acontece entre Vasco da Gama e o seu torcedor, tende a aumentar ainda mais com a chegada de Felipe Coutinho. E é claro, torcedor vascaíno está ansioso. Torcedor vascaíno quer o quanto antes ver Coutinho dentro das 4 linhas. E ele falou exatamente sobre a sua chegada ao Cruz Maltino. Falou sobre a sua chegada ao Vasco, se está pronto para jogar e o que o Vasco principalmente representa para ele como clube. Pergunta. Cara, eu tenho uma relação, como eu falei antes, de carinho, respeito. É uma torcida que é muito apaixonada, diferente de todos os lugares que eu passei. E a gente vê isso em todos os jogos, lotados, apoiando. Então, estar de volta aqui para mim também é um momento muito bacana de estar jogando ali com o estádio cheio. Então, representa muita coisa para mim, a torcida do Vasco. Coutinho, tá ligado aqui? Tá ligado? Aqui, à sua esquerda, Rafael Marques, ESPN, Rádio Globo CBN.
Acho que depois de tanto que já se falou sobre você, e você foi noticiário esse tempo todo aqui no dia a dia do Vasco, o que mais interessa ao torcedor nesse momento é quando o Felipe Coutinho vai estar em campo, né? Se já há uma coisa decidida em relação a isso, como é que está a tua questão física, um panorama, né, da perspectiva da sua estreia, ou reestreia com a camisa do Vasco. A minha vontade era estar em campo ontem já, mas é claro que eu estava no meu período de férias, né? Como todas as férias eu treino, me dedico, mas obviamente é diferente de estar com o grupo, jogando. Se depender da minha vontade, o quanto antes. Mas obviamente isso tudo vai ser conversado e colocado, imagino que durante essa semana, com todo o pessoal do staff. Aqui à esquerda. Olha lá. Pode ir? Coutinho, boa tarde. O Vasco praticamente acompanhou várias fases da sua vida, né? Você chegou aqui criança, com 7 anos, saiu quando completou 18, agora volta com 32, um cara mais experiente. Queria que você pudesse falar do seu amadurecimento com a camisa do Vasco. Bom, eu vivi toda a minha infância e adolescência aqui no Vasco, né? Eu sempre deixei claro toda a gratidão que eu tenho por esse clube, né? Eu tive um período muito curto, né, na fase profissional aqui no Vasco, e agora volto com 32 anos, jovem ainda, mas espero participar de muitas coisas boas que eu acredito que vai acontecer dentro desse clube. Tim, seu lado esquerdo aqui. Boa tarde, Guilherme Brown, Itatiaia. Todo mundo sabe que você sempre foi vascaíno e você vinha acompanhando esse Vasco, né? Como é que tá... Meu amigo torcedor, então, como vocês viram aí, né? Realmente, Felipe Coutinho muito animado, muito feliz, muito alegre com essa situação do Vasco da Gama. E ele ainda continua, né? Prossegue, porque foi uma entrevista coletiva longa. E ele foi questionado também nessa tarde de hoje, na sede náutica da Lagoa, sobre o que o Felipe Coutinho espera para o Vasco. Qual é a projeção para o Vasco da Gama com o Felipe Coutinho. E principalmente também, além da projeção para o Vasco, o que o Coutinho abriu mão para fechar com o Vasco. E qual é o objetivo de Coutinho aqui na Colina Histórica. Expectativa, até olhando o elenco do Vasco, em jogar com Paê, Verrete, como é que você projeta isso mais para frente? É um elenco com jogadores experientes, jogadores jovens subindo da base, que tem respondido à altura, jogando bem e ajudando o time a conseguir os pontos, né? A gente vê nos últimos jogos, né? Acho que o principal de tudo é ter esse equilíbrio e eu espero poder chegar para somar, ajudar. Agora, como um jogador mais experiente, em todos os lugares que eu passei, eu tive sempre a referência de alguém que pôde me ajudar. Então, agora, talvez seja o momento de eu estar ajudando esses jovens. Então, eu estou aberto a isso, né, para poder ajudar na formação deles, no que eles precisarem. Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Oi, agora tá. Aline Nastari, TNT Esportes. Na resposta anterior, você falou que 32 anos, você brincou, jovem ainda, né? Eu acho que esse é o ponto que mais chama atenção na sua contratação, a gente pensando nos grandes retornos ao Brasil hoje. Você tinha mercado fora do Brasil, você tem mercado dentro do Brasil. A gente sabe, a gente falou muito durante a sua vinda de tudo que você abriu mão para estar aqui, principalmente de altos valores financeiros. Eu queria ouvir de você nesse momento, se você tem consciência, quais são as coisas que você abriu mão para estar vestindo essa camisa e por que agora? Se, obviamente, pelo Vasco, seleção brasileira, enfim, por que você escolheu voltar ao Vasco aos 32 anos? Bom, a questão de abrir mão de muita coisa é verdade. O próprio presidente aqui falou, mas eu posso te dizer que não é só do Felipe. O Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui, o presidente fez de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje, e eu sou muito agradecido por isso. São muitas questões que envolvem essa volta. O amor ao clube é o principal, né? É um clube que eu amo, que eu sou grato demais, porque me formou para o mundo, não só
na parte esportiva. E, enfim, é o amor ao clube e essa relação que a gente tem para essa volta. Oi? Foi. Bom, seleção sempre é um sonho, né? Eu tive a felicidade de estar lá, de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser campeão com a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho, mas o meu principal objetivo, e com toda sinceridade, é voltar ao Vasco, poder ajudar o Vasco. O meu objetivo principal é esse, dar o meu máximo, me entregar ao máximo junto com os outros companheiros para a gente conseguir os objetivos em conjunto. Então é isso, torcedor. A gente vê um Coutinho, volta a repetir, muito animado, muito feliz, muito alegre por voltar ao seu clube do coração, de fato, a sua casa. Ele até chega em determinado momento a falar, né, quando questionado sobre o Instituto Felipe Coutinho, ele diz sobre o Colégio Vasco da Gama. Ele fala ao Pedrinho ali mesmo na coletiva que quer voltar ao colégio, quer ver o Colégio Vasco da Gama de novo. Foi um período tão importante para a vida dele. E falando em Pedrinho, é claro, né, o nosso presidente, o nosso presida, o nosso grande homem que está reestruturando o Vasco fora e dentro das quatro linhas. E se não fosse por Pedrinho, talvez o Coutinho não estivesse aqui. E o Coutinho foi questionado exatamente sobre isso, sobre a importância de Pedrinho, sobre a participação de Pedrinho no Vasco da Gama. Wellington Campos, aqui à sua direita. Toma sua água aí. Tudo bem? Bom te ver. Obrigado. Uma das grandes emoções que eu tive foi chegar a Liverpool e ver você naquele cartaz enorme, eu não tenho a menor noção de quantos metros era aquilo, e o carinho dos ingleses contigo. Esse rapaz que está do seu lado, Pedrinho, que hoje arregaça as mangas para fazer um novo Vasco da Gama, a gente vê o vestiário do Vasco respirando o Vasco. Qual a importância dele na sua volta? Toda, como eu falei, o presidente fez todo o esforço, tudo que ele podia para eu poder estar aqui hoje, e já agradeço aqui de novo, né? Como você falou, é um cara que ama o clube, que tem feito de tudo para o clube voltar a ser o que sempre foi, e eu quero também fazer parte disso. Torcedor vascaíno, será que é pouco importante aí o Pedrinho para o nosso Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando em Pedrinho, após a entrevista coletiva de Coutinho, Pedrinho também falou à imprensa. Pedrinho respondeu algumas coisas e a gente também traz aqui as palavras de Pedrinho a vocês. Ao canal Atenção Vascaínos, a ESPN, há também a imprensa que ainda permaneceu no local. Eu não pude permanecer, tive que vir embora até para gravar este Boa Noite Gigante. Pedrinho falou sobre o passo a passo da negociação de Felipe Coutinho. Pedrinho citou a alegria sobre esse momento do Vasco, a mudança também da mentalidade cruzmaltina, tudo isso na mesma pergunta, e a gente traz aqui a resposta do nosso presidente a você. Assim, para mim, assim, foram 6 meses muito intensos, né? Muito intensos mesmo. Todo o processo que aconteceu desde o começo exigiu de mim uma fortaleza emocional muito grande, porque a gente ia mexer numa estrutura, né, jurídica, que estava muito confusa para o torcedor, mas para mim estava muito clara. E eu entendia completamente as opiniões diferentes com relação a essa briga jurídica, porque eu tinha o conteúdo comigo, eu sabia o que eu estava fazendo. Jamais eu faria algo que fosse prejudicar o Vasco. Mas eu também entendia que era normal outras opiniões, mas eu estava muito seguro daquilo ali. Esse desgaste foi muito grande. E aí você tem um desgaste porque eu fui muitas vezes na Câmara dos Vereadores para que o potencial construtivo fosse assinado antes do recesso, porque eu sei que se fosse depois a gente ia demorar a construção do estádio. Então, a briga, né, você ser o controlador da SAF, ser o presidente do associativo, tudo isso são muitas responsabilidades. E se você me perguntar qual é o maior benefício que você tem nisso tudo, eu saí ontem da cabine da onde eu estava assistindo o jogo, parar ali e ver a tempestade caindo e a torcida do Vasco ali festejando. O sorriso e a alegria do torcedor do Vasco, para mim,
é impagável. E assim, eu me sinto muito honrado pelo dia de ontem, assim. É lógico que a gente sabe que futebol você perde, você ganha, vão ter momentos de tristeza, mas aquilo ali para mim é o mais gratificante, assim, saber que o torcedor foi para o jogo muito mais com a sensação de que ele ia ganhar do que ele ia perder. Como a gente foi muitas vezes ali, poxa, será que a gente ganha? Ontem a gente estava muito convicto. O jogo foi difícil, mas antes do jogo a gente foi muito mais confiante. É isso que eu estou tentando fazer todos os dias, trazer a confiança de novo para o grupo. E um detalhe, eu até falei isso ontem, havia até aquele receio de, caramba, uma festa antes, porque o torcedor está tão desconfiado do futebol, e de repente até brincou-se que quebrou. Diego Souza parou de jogar, o Cássio não joga no Corinthians, o Vasco vence o Corinthians quase 15 anos depois, e o Coutinho é contratado, o portal foi aberto. Mas esse trauma, isso precisa ser superado, né, Pedro? Assim, muitas coisas, Flávio, foram impregnadas no Vasco, e a gente às vezes dá pouco valor a alguns aspectos. O contexto do jogo ali, a hora do jogo, ela é muito única, mas tem diversas outras coisas que são muito importantes, além de preparação, obviamente estrutura, tudo isso tem uma questão que é o emocional, né? Se você começa a mentalizar que você não é capaz, não adianta, você não vai produzir. E eu encontrei um grupo que estava muito abalado emocionalmente, ainda mais depois da derrota que a gente teve dura no Clássico. O que eu quis passar para eles foi o seguinte: nós vamos reagir, mas a gente precisa mudar a mentalidade. Vocês escutaram que nós somos perdedores, nós não somos perdedores. É lógico que não quer dizer que a gente vai ser campeão brasileiro, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que a gente tem que criar uma mentalidade vencedora. E isso parte de gatilhos de contrato. Eu não posso aceitar que o gatilho de contrato, o bônus, é se o Vasco não cair. Eu não vou aceitar isso e nunca vai ter um bônus desse comigo. Né? Nunca vai ter um bônus desse. Porque eu não vou mentalizar para os meus atletas que eles são perdedores. Não vão. Não vou. Então, assim, eram muitas coisas que eram construídas. E a gente precisou, obviamente, passar por um período difícil, né? A tomada de decisão para tirar o Pacheco, que é um cara excepcional, mas eu percebi ali, você mandou ele embora com 4 jogos, não fui eu que contratei, mas para mim é como se tivesse, desde que eu assumo, não tem problema. O período dos 4 jogos não é um período para você avaliar e mandar embora. Eu percebia qual era a essência dele e percebia que a gente não ia ter um avanço, então eu não poderia perder mais tempo. E se você fala assim, poxa, mas na televisão você falava que tem que dar tempo de trabalho. Falava. E se eu tiver que mudar a opinião, eu tenho aqui a oportunidade de falar, cara, eu pensava que era de um jeito e ter a humildade de reconhecer que no dia a dia é de outro. Isso não vai me fazer um ser humano pior. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu achava que as coisas poderiam acontecer de uma forma diferente. E eu vi no dia a dia que não podem. Eu tinha que intervir naquele momento. E graças a Deus a gente teve um resultado. Então, são muitos detalhes também, além de uma construção, obviamente, administrativa, tem muitos pequenos detalhes que a gente ainda está corrigindo. É a torcida do Vascaíno, então, como vocês viram aí, né? E além disso, é claro, o Pedrinho, além de falar sobre o passo a passo da negociação, as mudanças que vem acontecendo no nosso Vasco da Gama, ele também falou sobre o contrato do Vasco com o Coutinho e a cláusula de Coutinho sobre o Flamengo. Um ponto muito engraçado, né? E muito questionado aí. O Pedrinho até fala sobre a questão de permanência do Coutinho, que realmente é um contrato por empréstimo, mas que o Vasco tem o desejo da permanência do Cria. Mas algo que chamou muita atenção nesse contrato foi que, caso o Flamengo queira o Coutinho, terá que pagar 100 milhões de reais por ele. É uma multa específica para o rival. E o Pedrinho comentou aí essa multa ao canal Atenção Vascaínos e a gente traz as aspas dele aqui no Boa Noite Gigante. Gigantesco. Então, como a gente estava com muitas dificuldades, a gente fez um contrato bem simples, tem conjunto com os gestores do Coutinho, família do Coutinho, para que não criasse mais um imbróglio. Então, o empréstimo de um ano era mais fácil para acontecer. É óbvio que o nosso desejo é que nesse período a gente consiga negociar com a Aston Villa para fazer uma proposta definitiva, mas também depende do Couto, né? Como é que ele vai se readaptar ao Brasil, família, tudo isso. Mas a gente preferiu, para não demorar mais e não criar mais algum problema e perder mais tempo, criar alguns tipos de gatilho de preferência. Então ficou estabelecido em comum acordo, para a gente conseguir fazer negócio, vamos fazer um empréstimo de um ano, né? O Aston Villa não cobrou nada, não tem um custo também com ele para de pagar, os custos são todos meus do salário do Coutinho, para que a gente possa, obviamente, ter o retorno técnico dele e o impacto que a gente viu através até da coletiva aqui. Essa multa aí que está sendo divulgada até pelos companheiros do GE de 100 para o Flamengo, isso é verdade? É verdade, é verdade. Foi até num tom de brincadeira, mas é verdade.
Eu não sei como as coisas vazam, mas vazam. Foi o que eu falei, olha só, Mas quem foi a ideia? Sua? Fui minha. Eu falei, coach, eu sei que você não vai para lá. Eu sei que ele não vai. Mas vamos botar uma multa aí alta pra gente garantir. E você falou também. A torcida do Vascaíno é sim, é rivalidade fora, dentro das 4 linhas. É tudo pelo Vasco, Coutinho retornando, um bom momento, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. Tudo isso ajudando muito para que o Vascaíno viva essa fase de lua de mel com o seu clube do coração. A gente fica por aqui. Esse foi um Boa Noite Gigante, recheado de conteúdo, recheado de informação. A gente amanhã vai voltar pela parte da manhã com o nosso Acorda Vascão. Também mais um vídeo muito recheado de notícias. Contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Se inscrevam, Vascão. Compartilhem o vídeo. Façam que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Contamos muito com você. Vamos que vamos. Se inscrevam. E como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.